No Mar da China Meridional, um navio afundou na última semana. E o míssil que o destruiu disse muito mais do que qualquer comunicado diplomático conseguiria. As forças de autodefesa do Japão dispararam um míssil antinave Type 88 durante o maior exercício militar conjunto realizado nas Filipinas em anos recentes. O alvo era um navio desativado da Marinha Filipina. O resultado foi previsível. O navio afundou. O que não é tão previsível, pelo menos não para quem acompanha o Japão do pós-guerra, é que esse disparo sequer tenha acontecido. Para entender o peso desse momento, é precisa uma pequena digressão histórica. O Japão convive desde 1947 com uma constituição que, no seu artigo 9º, renuncia formalmente ao uso da guerra como instrumento de política de Estado e proíbe a manutenção de forças militares convencionais. Na prática, o país construiu ao longo das décadas seguintes as chamadas Forças de Autodefesa. Tecnicamente não um exército, mas funcionalmente um dos mais bem equipados do mundo. Durante décadas, no entanto, exportar armamentos era essencialmente proibido. Um país que mal podia se chamar de militarizado no plano formal, certamente não venderia armas para outros. Isso mudou, e o míssil disparado essa semana é a demonstração mais concreta dessa mudança. O Type 88 é um sistema de defesa costeira desenvolvido nos anos 1980, projetado para atingir embarcações a distâncias que chegam a 150 quilômetros. Não é uma arma ofensiva no sentido de projeção de poder. Foi concebido para impedir que um inimigo se aproxime da costa japonesa. Mas quando esse sistema é disparado durante um exercício conjunto com Estados Unidos, Austrália e Filipinas, em águas que olham diretamente para o Mar da China Meridional, a mensagem geopolítica não precisa de tradução. Os exercícios Balikatan, o nome significa ombro a ombro em filipino, são anuais e sempre foram politicamente carregados, mas esta edição é diferente em escala e em composição. Mais de 17 mil militares participando. Japão, Canadá, França e Nova Zelândia com participação ativa ao lado de Estados Unidos e Filipinas. O ministro da Defesa japonês, Shigeru Koizumi, e o secretário de Defesa filipino, Gilberto Teodoro, acompanharam o lançamento do míssil pessoalmente, em terra. O presidente Ferdinand Marcos Jr. assistiu por videoconferência a partir de Manila, um detalhe que não passa despercebido. O chefe de Estado escolheu estar simbolicamente presente num momento em que um aliado estrangeiro dispara um míssil em exercício nas águas do seu país. Isso conecta diretamente ao segundo elemento desta história: a aproximação militar entre Japão e Filipinas. Os dois países negociam atualmente a possível transferência de equipamentos de defesa japoneses para Manila. Destroyeres da classe Abukuma e aeronaves de treinamento TC-90 estão na lista. Essa negociação só é possível porque o Japão flexibilizou, nos últimos 2 anos, suas regras de exportação de armamentos. A mudança foi gradual, discreta e politicamente custosa domesticamente. Mas aconteceu. E o que se vê agora é o resultado prático dessa mudança. O Japão não apenas pode exportar sistemas de defesa, como demonstra publicamente sua capacidade ao lado dos países para os quais pretende exportá-los. A China observou tudo isso e respondeu na mesma semana. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em Pequim acusou o Japão de usar a cooperação em segurança como pretexto para enviar forças ao exterior e empregar mísseis ofensivos, elevando as tensões regionais. A linguagem é padrão. Pequim usa variações dessa formulação toda vez que aliados dos Estados Unidos realizam exercícios nas proximidades do Mar da China Meridional. Mas o contexto desta vez é diferente. O Mar da China Meridional é o epicentro de uma das disputas territoriais mais complexas do mundo. A China reivindica soberania sobre a maior parte dessas águas com base na chamada Linha dos 9 Traços, uma demarcação unilateral que um tribunal internacional considerou sem fundamento legal em 2016, numa decisão que Pequim simplesmente ignorou. As Filipinas têm reivindicações próprias sobre partes dessas águas, respaldadas pela mesma decisão internacional. Nos últimos 2 anos, confrontos entre embarcações chinesas e filipinas na região escalaram em frequência e intensidade. Colisões, uso de canhões d'água, bloqueio de missões de reabastecimento a postos avançados filipinos. É nesse cenário que o Japão aparece como novo ator com presença militar ativa na região. Tóquio tem seus próprios motivos para se preocupar com o equilíbrio de poder no Mar da China Meridional, mesmo que suas disputas territoriais diretas com a China estejam concentradas no Mar do Leste da China, nas ilhas Senkaku. A lógica estratégica japonesa é clara. Uma China que consolida controle sobre o Mar da China Meridional
projeta poder em direção ao Pacífico Ocidental de uma forma que compromete as linhas de comunicação marítima, das quais o Japão depende para importar energia e matérias-primas. O que acontece nas Filipinas não é geograficamente distante dos interesses fundamentais de Tóquio. O que se forma ao redor do Mar da China Meridional não é uma aliança formal no sentido tradicional. É uma rede de relações bilaterais que se sobrepõem. Estados Unidos e Japão, Estados Unidos e Filipinas, Japão e Filipinas, com Austrália, Canadá, França e Nova Zelândia participando em diferentes momentos e capacidades. Pequim chama isso de mentalidade de guerra fria, de cercamento, de provocação. Os países envolvidos chamam de cooperação legítima entre nações soberanas que compartilham preocupações com a liberdade de navegação e a estabilidade regional. A verdade, como quase sempre em geopolítica, está em algum lugar entre as duas descrições. E é menos importante do que o fato de que essa arquitetura de segurança está sendo construída agora, em tempo real, com exercícios, transferências de equipamentos, acordos bilaterais e mísseis que afundam navios desativados em frente às câmeras. O Type 88 já cumpriu sua missão real muito antes de tocar o navio. Ele foi disparado para ser visto. E foi.